Bom, vamos começar então. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês como fazer o tratamento dos dados do FTIR. Para isso, a gente vai fazer alguns passos, e eu deixei eles elencados aqui para vocês conseguirem visualizar bem. Então, o primeiro deles é inserir os dados no programa. O programa que eu vou utilizar é o Orange e a versão que eu tenho dele é o 2018. Com os dados inseridos no programa, a gente vai fazer o processo de suavização. Esse tratamento, ele reduz a quantidade de ruídos que a gente observa no espectro. Depois é feita a normalização dos dados, isso vai fazer com que a gente padronize a intensidade, né, a intensidade do maior pico, então a gente vai dizer que o pico mais intenso vai ser sempre relacionado com 1, e a gente consegue fazer uma comparação mais fácil entre os dados que a gente tem. Depois disso, a gente formata o gráfico. Essa formatação, ela existe, né, essa etapa para que a gente formate todos os gráficos da mesma forma e, enfim, apresente um resultado padronizado. E, por fim, a gente vai salvar esse dado e exportar ele do programa, né? Então, só vou conferir se está gravando. Tá. Eu vou começar abrindo o programa, então. Então, essa é a interface do Orange, quando a gente abre ele no computador. A primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é inserir os dados, e para isso eu uso essa ferramenta aqui, que se chama Import Wizard. Então, eu clico nela e ela abre. Nessa janela, então, a gente tem o formato do arquivo, a gente vai manter em ASCII. E aí, depois, para escolher o arquivo, a gente mantém selecionado em File, seleciona os três pontos e procura, dentro dessa janela, a pasta em que você salvou o teu dado, tá? Nesse caso aqui, a minha já está selecionada e eu vou tratar os dados de extrato de uva. Então, eu só seleciono e dou OK. O programa, então, vai reconhecer o arquivo e a gente vai passando as etapas. Então, o arquivo está apresentado dessa forma aqui. A gente não precisa mexer em nenhuma outra especificação. E aí, aqui nessa etapa, ele vai dizer para nós, né, que ele vai separar as colunas que a gente tem em coluna A e coluna B. E é exatamente isso que a gente quer. Então, a gente pode dar um Next, a gente não mexe mais em nenhuma configuração e Finish. Então, ele plotou aqui para mim as duas colunas, né? A coluna A, que vai estar relacionada com o eixo X, e a coluna B, que vai estar relacionada com o eixo Y. Então, aqui na coluna A, ele está com esse nome aqui, mas a gente já pode pôr o nome que a gente quiser. Então, aqui a gente vai ter comprimento de onda. E aqui a gente tem intensidade, que não tem unidade, é unidade arbitrária, pode colocar. Unidade arbitrária. Tá, então, feito isso, eu vou só plotar os gráficos, esse gráfico para vocês conseguirem ver como é a primeira visualização dele sem tratamento nenhum. Para isso, eu clico com o botão direito e seleciono as duas colunas e venho nessa ferramenta aqui que a gente chama Line. Então, ele vai plotar para nós o gráfico em uma linha contínua, né? Então, aqui é o nosso espectro sem tratamento nenhum. Então, aqui a gente tem uma região bastante ruidosa, aí aqui a gente começa a ver uma região com menos ruído, e aqui a gente tem ruído novamente, que essa região do espectro está relacionada com a presença de água, né? Então, eu vou desligar não, desculpa, deletar aquele gráfico e vamos começar os tratamentos, tá? Então, o primeiro tratamento que eu vou fazer é uma suavização. Para fazer essa suavização, eu clico com o botão direito na coluna em que eu botei os meus dados, nesse caso é a coluna B, e aí eu vou vir em Analysis, Signal Process, Smooth, Open Diálogo. Tá? Então, aqui ele vai abrir uma janela em que eu consigo determinar aqui algumas características para o método de suavização. Então, a primeira coisa é escolher o método. A gente vai usar esse método mesmo, que é o método de Golai, mas tem outras opções aqui, a gente vai manter esse. E a gente vai mexer também na configuração de pontos. Então, a gente vai definir quantos pontos vão ser plotados no decorrer do espectro, né, ao longo de todos os dados que a gente tem, para fazer, então, o delineamento de um novo espectro com essa redução de ruídos. Então,
Ali eu tinha 5, eu optei por 24, por 25, desculpa. E aí eu vou clicar em Preview para conseguir observar como vai ficar o aspecto desse gráfico depois que eu fizer essa suavização. Então, em preto, a gente tem o dado cru, digamos assim, e em vermelho, a gente tem o novo delineamento depois que a gente aplicar o tratamento de suavização. Então, notem que aqui nessa região a gente vai ter uma redução considerável dos ruídos, e aqui nessa região também. E é exatamente isso que a gente quer. Então, a gente vai dar OK. E aí, aqui, uma nova coluna é criada. Quando essa nova coluna é criada, ela já fica definida aqui, né? Então já vem a informação de que tratamento foi feito nela. Então aqui a gente tinha a coluna Y, a coluna B, desculpa, a gente tratou essa coluna e uma coluna C foi criada. Então a gente fez o tratamento de suavização e nessa suavização a gente usou 25 pontos para a criação, né? Para o novo delineamento dos dados. Além dessa suavização, eu também comentei que a gente vai fazer um processo de normalização. E aí, essa normalização, ela vai fazer com que o pico mais alto, maior, o ponto mais alto que eu tiver de intensidade, vai ser rotulado como 1. Isso por quê? Porque todos os nossos dados, eles vão ter o mesmo pico mais alto, que vai ser um pico de ruído que a gente tem ao longo de todo o espectro. E aí, a gente consegue colocar eles todos numa mesma faixa, todos os dados, e padronizar essa etapa também. E a gente consegue comparar melhor os nossos resultados. Então, o que que a gente vai fazer? A gente seleciona a coluna C agora. Lembrando, a gente vai continuar trabalhando com a coluna C, porque foi essa coluna que a gente fez o tratamento de suavização. Não faria sentido eu suavizar, fazer a suavização dos dados e voltar a trabalhar com a coluna B, tá? Porque aqui eu tenho dados que não foram suavizados. Então, seleciona a coluna C com o botão direito e com o botão esquerdo, vocês vão dar um clique e vai ter essa opção, que é Normalize. Aqui a gente não vai precisar mexer em nada, já vem configurado, então o recálculo é feito manualmente. A gente vai escolher uma normalização que vá numa faixa de 0 a 1. E a gente vai clicar em OK. E aí aqui novamente a gente tem uma nova coluna, então esses dados da coluna C estavam suavizados e a gente aplicou então um tratamento de normalização. E aí aqui ele indica, né, foi aplicada a normalização e aí aqui que a faixa ficou entre 0 e 1. E aí essa normalização foi aplicada nos dados que estavam na coluna Smoothed Y1, que é essa daqui. Tá, então agora sim a gente pode plotar o nosso gráfico. Então o que que eu vou fazer? Com o botão direito eu vou clicar na coluna X, na coluna A, né, que indica o meu eixo X. Vou apertar o Ctrl no teclado e vou selecionar também a coluna D, que é o meu Y. E aí eu venho aqui de novo nessa ferramenta Line e ploto o meu gráfico. Então essa aqui é a visão que eu tenho do gráfico agora nesse momento. Então aqui a gente já tá, ó, a gente já conseguiu inserir os resultados, a gente já aplicou a suavização, a gente já normalizou os dados e agora a gente vai formatar o gráfico, tá? O que que a gente vai mexer aqui? Então a gente vai mexer primeiro nas escalas, então tanto a escala do eixo X quanto a escala do eixo Y, tá? Então a gente dá 2 cliques em cima da escala e aí a gente vem aqui, ó, escala, tá? Então a primeira que a gente vai mexer é a horizontal. Então, notem que o nosso gráfico ele termina, né? O nosso espectro ele termina antes dos 4.500, então não tem necessidade que ele vá até os 4.500. Até os 4.000 a gente já vai ter um bom resultado, né? Enfim, o gráfico condizente com o espectro que a gente avaliou. E aqui a gente tem essa região inicial aqui. Primeiro ele não começa em 0, ele começa em 500, né? E depois a gente tem essa região aqui que é caracteristicamente ruidosa nas varreduras, né? Nas leituras do FTIR. Então a gente não precisa manter essa faixa aqui também. Até porque esse pico aqui mais alto, que a gente definiu a partir da normalização, que é 1, ele vai dificultar para que a gente consiga enxergar, né, aqui as bandas que vão estar relacionadas com as ligações químicas que a gente tem nos extratos e, enfim, a gente conseguir fazer a nossa caracterização, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui, ó, o primeiro pico que eu tenho, ele está próximo a 1.000 nanômetros aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar perto de 800, eu acredito que já é o suficiente. Ah, ótimo.
Então, de 800 a 4.000 é a faixa, né? A escala que a gente vai manter a nossa escala horizontal. E aí, para vertical, a gente definiu, né, que ela começaria de 0 e iria até 1, mas a gente pode encurtar essa faixa para que a gente consiga enxergar melhor essas bandas aqui, principalmente essas iniciais, né? Então, acho que ele poderia começar em 0.2, ótimo. Aí aqui, ó, eu cliquei 0.2 e dei o OK. Então ele fechou, dei Enter no teclado, tá? E aí ele fechou aquela janela. Para abrir de novo, é só clicar na escala, voltar aqui para a escala e aí a gente pode definir a nossa final. Ops, desculpa, fiz novamente. Peraí. Cancela. Clica aqui de novo, vai em escala. Ó, aqui ele vai começar em 0,2 e aqui eu acabei colocando para terminar em 1. Em 0, desculpa, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele termine em 0,4. Aí eu vou em Apply. E aí aqui eu consigo enxergar melhor o meu gráfico, né? O meu espectro. A gente poderia fechar, né, aqui, mas a gente vai continuar, fechar essa janela aqui de diálogo, mas a gente vai continuar fazendo algumas adaptações. Então, depois que a gente definir a escala que a gente vai usar, a gente pode vir aqui, ó, em Line in Ticks, e aí a gente vai fechar o nosso gráfico. Então, aqui no momento eu tô com essa lateral aqui, a lateral esquerda do gráfico selecionada, e aí a gente pode retirar essas esses tiquezinhos aqui, esses tracinhos que tem que seriam para marcar. Tá? A gente vai retirar eles porque aqui a unidade em si ela não faz diferença para nós, tá? Desde que todos eles estejam na mesma escala, a gente vai, quando sobrepor, a gente vai conseguir enxergar, tá? Então a gente pode retirar os tiquezinhos, esses tracinhos, depois a gente vai retirar a escala numérica daqui também. Para a direita, note que aqui, ó, na direita a gente ainda não tem uma linha que feche o nosso gráfico, então a gente vai selecionar aqui a direita e vai em Show Line in Ticks, e aí ele automaticamente, né, vai aparecer aqui. Então aqui a gente vai ter a configuração para fechar, então daria para deixar mais espesso, mudar de cor o contorno do gráfico, mas não é a nossa intenção. E aí aqui em Ticks a gente também vai ter que remover, né, porque a gente não precisa de escala graduada aqui para a gente conseguir ver. Aí, se a gente for em Apply, ele vai aparecer aqui. Embaixo a gente já tem nosso gráfico fechado e a gente mantém as linhazinhas. E em cima a gente precisa colocar também e a gente faz o mesmo processo de tirar. Então, em None a gente tira. Então, Major Ticks são essas maiorzinhas e Minor Ticks são essas pequenininhas, tá? Então, a gente retira, deixa None nas duas, tá? Aqui a gente pode dar OK e a gente fechou o nosso gráfico. Uma outra coisa que eu quero fazer é remover essa, essa, enfim, essa marcação lateral. Então, eu só preciso clicar uma vez em cima. Ele vai selecionar, né? Os números vão ficar dentro dessas caixinhas azuis. E aí, clique em Delete e ela sai. Aqui eu posso deixar a intensidade ou eu posso remover. Não faz muita diferença. E colocar, né? Vou rotular o que que é essa minha amostra. Então, eu posso dar 2 cliques e abrir aqui. E essa minha, no caso, é o extrato de uva. Dentro dessa ferramenta, né, quando a gente abre essa caixa de diálogo, a gente consegue alterar a fonte, o tamanho da fonte, cor, pode deixar em itálico, sobreposto, subscrito, enfim. No nosso caso aqui vai ficar simples mesmo. Aí a gente só seleciona e arrasta aqui para o cantinho. Ótimo. Então, aqui a gente já tem o nosso gráfico. Eu vou dar 2 cliques em cima do meu espectro e eu vou abrir uma nova caixa de diálogo onde eu consigo alterar as configurações desse delineamento aqui, então, dessa amostra. Eu posso mudar o tipo de traço que eu tenho, eu posso manter ele sólido ou adicionar pontos, fazer com que ele fique pontilhado. E aqui é o que eu quero alterar, na verdade, que é a espessura, né? Então aqui ele tá numa espessura de 0,5. Eu vou tentar pôr 1 para ver como é que fica. Então, apply. Eu acho que 1 ficou meio grosseiro. Tá 0,8, tá vendo? Ó, 0,8 é o que eu gostei. Então vamos manter como 0,8.
E aí a gente dá um OK, e aqui, a princípio, a gente já tem o nosso espectro, o nosso gráfico padronizado, tá? Aqui nesse layout que a gente tem agora, eu observo duas coisas que a gente ainda precisa alterar. O primeiro é aqui na legenda inferior, então eu posso clicar duas vezes e vai aparecer para a gente colocar o nome aqui. Então a gente vai colocar comprimento de onda. Opa. E aí falta a unidade, que é centímetros na -1. Aí o que que eu faço para deixar esse -1 subscrito aqui, né? Então eu seleciono ele e venho aqui nessa barra de cima, eu tenho as ferramentas para ajuste do texto, então eu mantenho a fonte, mantenho o tamanho e venho aqui em sobrescrito. E aí aqui eu já tenho essa legenda adequada, né? Aqui na escala a gente não vai mexer, certo? E eu acho que sinto falta ainda de uma informação, né? Como a gente vai estar trabalhando em cima dos gráficos de FTIR, a gente precisa identificar as bandas que a gente tem no nosso espectro. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui tem seis, sete, enfim, aí aqui a gente já tem a interferência da água. E aí, o que que a gente precisa? A gente precisa saber em qual comprimento, né, em qual comprimento de onda a gente vai ter essa banda aqui, né? O pico dessa banda. Então, como que a gente faz isso? A gente vai utilizar aqui essas ferramentas que a gente tem na lateral. Então, a gente tem essa ferramenta aqui, que é a Screen Reader. Quando a gente clica nela, clica com o botão direito, aparece essa caixa aqui embaixo, tá? Que é pretinha com as letras azuis. E aí, quando a gente usa esse cursor, né, esse scan dentro do nosso gráfico, qualquer ponto que a gente clique, ele vai nos informar aqui embaixo. Nesse ponto aqui que eu cliquei, no eixo X, eu estou num comprimento de onda de 3001, e no eixo Y, né, eu estou numa intensidade de 0,26. Então, é isso que ele faz, ele nos indica em qual posição do gráfico, em relação ao eixo X e eixo Y, eu estou. Que informação que eu quero agora? Eu quero a do eixo X, então eu quero saber nesse pico aqui, o máximo dele, que é aqui mais ou menos, qual comprimento de onda eu tenho. Então aqui eu tenho 1072, nesse segundo aqui eu tenho 1255, no terceiro 1357, na sequência 1599 e assim por diante. Então eu preciso tomar nota desse dado aqui e aí depois eu preciso inserir esse dado dentro do gráfico, tá? Para fazer isso, a gente vai usar essa ferramenta aqui, que chama Text Tool, e aí aqui a gente consegue, enfim, escrever qualquer coisa dentro dessas caixinhas que são abertas, tá? E o que a gente vai escrever dentro dessas caixinhas é o comprimento de onda em que a gente observa o pico de cada pico do espectro, no caso, tá? Então, eu já tinha feito essas avaliações, né, essas medidas, e já tinha tomado nota, então eu vou só copiar e colar. Então, aqui, quando eu faço isso, eu percebo que essa letra aqui tá, esse número aqui tá muito grande. Então, eu posso selecionar ele e baixar ele aqui. Acho que 10 tá ok. E aí, a gente coloca aqui, nele em cima, tá? O próximo. 1255. 1255. Coloco o tamanho da letra, do número, no caso, né, que eu quero. 361. Reduzo o tamanho do número também. Esses dois aqui eu achei que ficaram meio grandes. Para estarem um do lado do outro. Eu vou reduzir um pouquinho. Ótimo. 1604. 1730.
e 2.928. Perfeito. Então, aqui eu já tenho o meu gráfico, e já tenho, né, indicado em qual comprimento de onda que eu tenho cada um desses picos. Então, aqui eu já tenho meu gráfico pronto, e a ideia é que aqui também, né, só um comentário, a gente poderia, por exemplo, colocar uma flechinha, colocar esse número em outra posição, mas eu não gosto muito da flecha que a gente tem disponível aqui, eu acho que ela é meio grosseira, mas daria para alterar esse gráfico em outro software, enfim. Mas a princípio, assim, a gente já tem os dados que a gente precisa observar e tudo certo. Então, o que a gente precisa fazer agora? É exportar esse gráfico, tá? Então, a gente vai aqui em qualquer lugar enfim, desse gráfico que a gente fez, a gente clica com o botão direito e tem essa opção aqui, Export Graphs. E aí ele vai abrir essa caixa de diálogo aqui para nós, né? Então a gente tem essa opção aqui de colocar o nome, então eu já deixei FTR extrato de uva. A gente pode escolher qual o tipo, né? Qual a forma do documento. A gente vai manter em PNG. A gente poderia escolher a resolução aqui também, isso às vezes dependendo do periódico para qual tu vai mandar, eles vão solicitar. E aí aqui uma configuração específica eu me refiro, né? E aqui no nome, né, a gente tem essa opção aqui, em que a gente define para onde, para que pasta que esse dado vai ser direcionado, né, quando a gente salvar. Então, pode ser nessa pasta mesmo. Save. A gente pode fazer um preview para ver, então, imagem, não tem nada, gráfico. Aí aqui está o meu gráfico com o comprimento de onda certinho, ele está descrito qual extrato que é, tem os pontos aqui, né, as bandas do FTR estão identificadas, e eu posso clicar em Apply. E aí eu vou ter o meu gráfico salvo naquela pasta. Então, no meu caso, ela está aqui. Então, aqui está o meu gráfico no formato PNG, tá? Ótimo, assim a gente já tem o nosso gráfico salvo. Mas tem uma outra forma de salvar que eu acho que é bem adequada também, que seria então salvar o documento, né? Salvar o arquivo de edição do Orange para que a gente consiga, caso necessário, voltar a retomar as edições dessa mesma amostra. Então, para não precisar fazer suavização, normalização de novo, é mais fácil se a gente conseguir vir aqui em File, opa, Save Project As, e aí a gente vai salvar como ATR, extrato de uva. Aí eu só vou retirar o ponto .png e a gente mantém esse formato aqui, que é o formato que o Orange reconhece. E a gente vai em salvar. E aí aqui na pasta eu vou ter o meu arquivo, né, como o próprio software do Orange reconhece, para que caso eventualmente eu precise editar, mexer, fazer um outro tratamento, eu não tenha que criar todo o documento novamente, criar um novo gráfico. Às vezes, sei lá, eu quero só afastar um pouco cada um dos números aqui, né, da indicação do comprimento de onda em que a gente tem cada pico. Para não ter que criar, fazer essa versão, fazer a normalização, criar todo o gráfico de novo, fica assim mais prático se a gente já tiver o documento pronto, né? O arquivo do Orange. A gente salva. E aí aqui só para mostrar para vocês, eu fechei o programa, né? E se eu for na pasta e selecionar, né? Pedir para abrir, ele vai abrir o programa e vai abrir exatamente enfim, a amostra que eu estava tratando, a forma com que eu mantive. Se por algum acaso eu vier e fechar essa aba de gráfico, quando eu abrir e eu salvar o programa dessa forma, né? Se eu fechar aqui e
quando eu fechar o programa e eu solicitar para salvar, ele vai abrir sem o gráfico pronto, sem o gráfico configurado, tá? Então é sempre bom deixar o gráfico aqui e, obviamente, as colunas com os dados tratados, né? Então é isso. Nesse momento agora, a partir desse vídeo, o ideal é que vocês tratem os resultados de vocês e vão para a literatura buscar informações sobre quais tipos de ligações químicas estão relacionadas, né, com essas bandas que vocês observam no espectro de vocês. Então, a ideia agora é buscar repertório na literatura para conseguir discutir esse dado, então, que vocês obtiveram, tá? Então, é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, enfim, e eu fico à disposição se precisarem de alguma coisa, tá? E é isso.